Federal cumpre mandado de busca e apreensão determinado pelo Supremo Tribunal Federal na sede da AproSoja Mato Grosso. Apenas 2 polos de vacinação contra a Covid abertos nesta segunda-feira em Cuiabá e muita gente reclamando da dificuldade para saber onde tomar a dose da vacina. E chegam a Mato Grosso 35 militares da Força Nacional para ajudar no combate aos incêndios, principalmente na região pantaneira. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Na véspera do feriado, a campanha de vacinação contra a Covid em Cuiabá e Várzea Grande teve postos de vacinação reduzidos. E o movimento de moradores em busca das doses foi grande. Em Várzea Grande, as doses foram aplicadas somente no ginásio do Fiotão para jovens de 18 a 25 anos com agendamento e pessoas acima de 25 anos mesmo sem horário agendado. No período da manhã, o movimento foi intenso. Já em Cuiabá, que contou com 2 postos de vacinação, o movimento foi bem maior. A fila de carros pelas avenidas do bairro Morada do Ouro já dava ideia de como estava o posto de vacinação do SESI Papa, que funcionou no sistema drive-thru. Ao todo, 4.800 pessoas tinham agendamento para hoje na capital. O outro posto de vacinação funcionou no Sesc Balneário e quem esteve por lá também reclamou da lotação. Sesc Balneário lotado, não tem nem água para beber, água totalmente quente. O posto de vacinação do Senai, no bairro do Porto, não funcionou hoje. Mas muitos moradores que tinham agendamentos feitos ou precisavam tomar a segunda dose foram até o local e encontraram os portões fechados. E agora a gente fica vindo, acompanhando, vai num lugar, vai em outro e ninguém fala nada, fica por isso mesmo, então não tem como. Vem de longe e não tá certo essas coisas. Foi levar na universidade, chegou lá, disse que não tem. Lá no SESI tem, no Senai, SESI. Aí vim com ela, chega aqui, tá um monte de gente aqui, não tá vacinando ninguém. Ela largou do trabalho para vir, quem tá fazendo seu bico, né, tudo, para vir aqui vacinar, chega na hora, não tem vacina. A minha esposa tomou a primeira, agora vai tomar a segunda. Tá marcado para hoje na Assembleia. Da Assembleia me jogaram por aqui. Chega aqui, tá isso aqui. Vocês estão vendo, o povo tá tudo aqui fora. Ninguém dá informação. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou que adotou o sistema de rodízio dos polos de vacinação por causa do feriado prolongado e que informou a mudança em todos os meios oficiais de comunicação, alertando a população para a necessidade de conferir o agendamento no dia anterior à vacina. A Prefeitura diz ainda que mandou mensagens por e-mail e por WhatsApp avisando sobre as modificações. A Prefeitura de Cuiabá informou que amanhã vão funcionar os polos de vacinação do Senai Porto, das 8 da manhã às 5 da tarde, e o drive-thru da UFMT, das 9 às 5. Em Várzea Grande, todos os postos vão estar fechados nesta terça por causa do feriado. 7 cidades de Mato Grosso aguardam orientações do Ministério da Saúde sobre o que fazer com doses da vacina Coronavac que foram proibidas de serem aplicadas na população. A Anvisa informou ao Ministério que 25 lotes foram produzidos numa fábrica não autorizada. Mato Grosso recebeu 910 doses das vacinas de um desses lotes. Hoje nós procuramos as prefeituras das cidades que receberam. Tesouro e Jucimeira informaram que não fizeram a aplicação nos moradores. A Prefeitura de Santo Antônio do Leste não confirmou se as doses foram ou não utilizadas, porque as responsáveis pelo setor de imunização estavam de folga hoje. Nós não conseguimos contato com as secretarias de saúde de Dom Aquino, Itiquira, São José do Povo e São Pedro da Cipa. Em Rondonópolis, grávidas e mulheres no pós-parto ou que estão amamentando começaram hoje a receber a segunda dose da vacina contra a Covid. Muitas estavam com a aplicação atrasada há uma semana. Valéria acordou cedinho, arrumou a pequena Valentina e veio direto para o posto de saúde garantir a segunda dose da vacina Pfizer.
Ela estava com a dose de reforço em atraso há uma semana. Graças a Deus, mora até que enfim, a minha segunda dose, a dose da esperança, né? A Rafaela, que está grávida de 8 meses, também já garantiu a segunda dose e agora vai ter uma gestação mais tranquila. Ficando muito em casa, se cuidando bastante, né? Evitando muito o contato com outras pessoas, né? E muito medo, né? Até a hora do parto, mas se Deus quiser, agora eu imunizada, né? Com a segunda dose, vou ficar um pouco mais tranquila. As doses da Pfizer chegaram na semana passada em Rondonópolis, mas o esquema de vacinação só foi definido na última sexta-feira. Questão de logística mesmo, porque o público era muito pequeno que tinha para essa data. Quando a quantidade é muito pequena, não tem como você abrir postos para esse público. Aí você aguarda mais 3, 4 dias e faz novamente um cronograma novo. A expectativa é que durante esta semana, cerca de 7 mil pessoas compareçam nos postos de vacinação de Rondonópolis para receber a segunda dose da Pfizer. Amanhã, a vacinação desse público será interrompida por causa do feriado, mas a aplicação das doses será retomada na quarta-feira e vai até sexta-feira. A Prefeitura de Rondonópolis dividiu a vacinação de grávidas, lactantes e puérperas por data de aplicação da primeira dose. E agora a gente vai conferir os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 11 mortes por Covid. No total, já são 13.557 óbitos pela doença aqui no estado. Mais de 503.900 pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram. Isso representa mais de 96% do total de casos. Mato Grosso já registrou mais de 524.300 casos de Covid. Foram 388 novos casos diagnosticados de ontem para hoje. Agora a gente tem aqui a taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública, que está em 44,44%. Hoje são 304 leitos pelo SUS disponíveis aqui no estado. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso tem registrado média diária de 852 casos de Covid nos últimos 14 dias. Houve uma queda de 14% em comparação com as 2 semanas anteriores. A média móvel de óbitos está em 15 mortes diárias, queda de 35,76% nas 2 últimas semanas. Uma idosa de 81 anos que morava no Abrigo Bom Jesus, em Cuiabá, morreu de Covid. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. A idosa morreu ontem. Ela estava internada no Hospital São Benedito. 39 idosos que moram no mesmo abrigo tiveram diagnóstico positivo para Covid. 12 deles estão internados no hospital. Os outros estão isolados no abrigo e recebendo tratamento. A Secretaria de Saúde de Cuiabá disse que está monitorando os casos e dando todo o suporte necessário aos pacientes. A seguir, Mato Grosso recebe reforço da Força Nacional para o combate aos incêndios, principalmente na região pantaneira. Amanhã, feriado nacional da Independência do Brasil, o comércio vai poder abrir as portas em Cuiabá e Várzea Grande. Mas os empresários têm que observar algumas regras. Bárbara Fava explica pra gente. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, o comércio pode abrir nas 2 cidades amanhã, no feriado do dia 7 de setembro, desde que paguem a hora extra dos funcionários e também as comissões de vendas do dia. Isso está previsto em acordo coletivo dos trabalhadores. Os shoppings também vão abrir, tanto as lojas quanto as praças de alimentação. Atenção aos horários. As praças de alimentação vão abrir das 10 da manhã às 10 da
noite. Já as lojas das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Já os bancos, esses não vão abrir amanhã, na terça-feira. A Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, informou que as contas que tiverem vencimento na terça-feira poderão ser pagas no próximo dia útil, que é a quarta-feira pós-feriado. Já os serviços de caixa eletrônico, internet banking e os aplicativos estarão também disponíveis. Luzimar. Muito obrigada, Bárbara. E uma pesquisa feita pelo Instituto da Federação do Comércio de Mato Grosso e pela Unemate revela o perfil dos trabalhadores informais da capital. O levantamento apresenta dados que podem ser usados pela gestão pública e pela sociedade para promover formas de inclusão dessas pessoas no mercado formal. Os vendedores ambulantes estão em todos os lugares, principalmente no centro de Cuiabá. Como ficam em locais improvisados, sofrem com o calor intenso. Além disso, estão sempre em alerta, preocupados com a fiscalização. Mas por que será que, com todos esses riscos, continuam na informalidade? Para responder essa pergunta, profissionais da FEComércio e Unemate percorreram as ruas da capital e entrevistaram os trabalhadores informais. A pesquisa revelou que existem 2 perfis: pessoas em condição de vulnerabilidade e organizações empresariais muito bem estruturadas. Uma, sem dúvida, é aquela pessoa que está precisando trabalhar, é um pai de família ou não, mas ele não consegue trabalho, ele vai para a formalidade. Esse é a pessoa necessitada. Mas há também aquele que sobrevive na nuvem da organização empresarial. Ou seja, tem empresas que estão ganhando muito com a informalidade, né? Tem empresas que têm mais de uma banca, por exemplo, em camelódromo. Tem empresa que fornece mercadorias para os camelôs de rua. A pesquisa mostrou ainda que o perfil dos informais é formado por brasileiros e estrangeiros, a maioria do Senegal e Haiti. Esses trabalhadores se agarram à informalidade para garantir o sustento ou complementar a renda. Caso do Augusto, que é cuiabano. Ele tem 61 anos. Garante que está na informalidade como vendedor ambulante porque não consegue emprego. Se todo mundo tivesse o local certo, né? Seu ponto para não sair, ficar definitivo, aí estava todo mundo legalizado. O estudo apontou também que o mercado informal da capital fatura por mês quase 20 milhões de reais. Para o diretor de pesquisas da FEComércio, o que a informalidade não paga de tributos acaba onerando quem trabalha na formalidade. Cria uma situação desigual, né? Então o Estado tem que cuidar tanto do ponto de vista da pessoa que precisa de emprego, quanto do ponto de vista do comércio formal, das empresas formais, que não é justo, né? Essa concorrência com quem está na informalidade. A expectativa com esse estudo é que os dados sejam usados para que sejam criadas estratégias para mudar essa realidade. Busca se aperfeiçoamento profissional e volte, assim, na medida do possível, conforme as condições e se for o ideal, a formalidade. Né? As pessoas abrirem empresas, começarem a fazer, mesmo que comecem no MEI, né? Fazer sua tributação, até porque qual a importância? Você vai recolher INSS para sua aposentadoria. Como o Natal, que já experimentou os 2 lados. O vendedor de cremosinho tinha muito medo da fiscalização quando era informal. Os fiscais chegam, eles conferem quem é legalizado e quem não é legalizado. Então eu procurei me formalizar. Fiz meu MEI, me cadastrei na prefeitura, tudo. Peguei a licença. A gente trabalha mais tranquilo, né? É uma segurança a mais. O período crítico de estiagem em Mato Grosso continua causando preocupação para moradores e para os bombeiros. Focos de incêndio se espalham por todo o estado. Em Jaciara, o Parque Municipal voltou a queimar no fim de semana. Com as altas temperaturas e o vento, os pequenos focos de incêndio se espalham rapidamente. Quem tem casa perto do Parque Municipal de Jaciara tenta ajudar como pode. Seu Domingos passou todo o fim de semana na mata. Muito difícil. O fogo ele retorna, ele acaba surgindo focos de fogo em vários pontos e a gente tem que estar vigiando sempre. Voluntários arrecadaram frutas e deixaram na mata para os animais que vivem no parque.
O fogo começou há mais de 5 dias. O Corpo de Bombeiros explicou que as chamas chegaram a ser controladas na semana passada, mas uma árvore que caiu no parque por causa do fogo voltou a queimar ontem à noite. A Prefeitura de Jaciara decretou situação de emergência na cidade e agora espera a análise da Defesa Civil de Mato Grosso. A expectativa é receber recursos para dar suporte no combate aos incêndios e também à população afetada pelas queimadas e pela seca, especialmente aquelas que moram em áreas rurais. O Parque Municipal Dona Lucinha tem 60 hectares. Até agora não se sabe o tamanho da área de vegetação destruída pelo fogo. Já em Nova Olímpia, no sudoeste do estado, um incêndio às margens da MT-358, perto do viaduto da Serra Tapirapuã, assustou clientes de um pesqueiro. A vegetação seca e o vento fizeram as chamas se espalharem com rapidez. O fogo começou depois de um acidente de trânsito na rodovia. Como o vento estava muito forte, né? E daí veio trazendo o fogo para cá. E daí foi queimando tudo, e as faíscas foi subindo, né? E foi voando para os outros pastos e teve essa queimada toda aí. O incêndio na MT-358, na Serra de Tapirapuã, foi controlado ontem à noite mesmo. E há 3 dias, equipes combatem um incêndio no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal. Hoje chegou o reforço da Força Nacional. Bombeiros, Defesa Civil, ICMBio e brigadistas voluntários fazem o combate aos focos de calor dentro do Parque Estadual Encontro das Águas, conhecido como um refúgio de onças pintadas. 5 aeronaves são usadas no combate aéreo. Em solo, 48 pessoas, entre militares e civis. Nesta segunda-feira à tarde, chegou um reforço da Força Nacional que se apresentou no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui em Cuiabá. São 35 militares e 8 viaturas. Esses militares eles serão distribuídos de acordo com a determinação da diretoria operacional nossa e estarão locados na região do Pantanal. Não apenas no Encontro das Águas, mas também em Cáceres, Barão de Melgaço, Poconé, enfim. Só no Pantanal são monitorados agora focos de calor no quilômetro 60 na Estrada Transpantaneira, na Serra de Santa Bárbara, em Cáceres, região de fronteira com a Bolívia, onde 50 mil hectares já foram atingidos. O fogo dentro do Parque Estadual Encontro das Águas, no Porto Jofre, em Poconé, é o que mais preocupa. O local é de difícil acesso. Ano passado, outro incêndio destruiu 85% do parque. Ali atrás é uma linha de fogo que a gente está tentando controlar junto com os bombeiros, com a equipe das Brigadas Pantaneiras. Está bem quente. O foco parece que vai ser controlado, mas já tem uma outra linha em outro lugar, a gente vai se mover para lá. A seguir, Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão determinado pelo Supremo Tribunal Federal na sede da AproSoja Mato Grosso. E depois da vitória sobre o Santos, o Cuiabá termina o 1º turno do Brasileirão longe da zona do rebaixamento. A Organização Mundial de Saúde Animal concluiu como atípicos os casos do mal da vaca louca registrados em frigoríficos de Nova Canaã do Norte, aqui em Mato Grosso, e em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com isso, a entidade afirma que os casos não representam risco para a cadeia de produção bovina do país. Desde sábado, o Ministério da Agricultura determinou a suspensão temporária das exportações da carne bovina para a China, cumprindo o protocolo sanitário firmado entre os 2 países. Agora, com a conclusão dos casos como atípicos, o Sindicato das Indústrias de Frigoríficos de Mato Grosso espera a retomada da compra de carne brasileira pela China. Policiais federais estiveram hoje na sede da Associação Mato Grossense dos Produtores de Soja, cumprindo decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
A suspeita é de que a ProSoja esteja utilizando dinheiro público para financiar as manifestações marcadas para esta terça-feira. Recursos que seriam do FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, e também do IAGRO, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Os policiais ficaram cerca de 1 hora dentro do prédio onde fica a associação, no Centro Político e Administrativo em Cuiabá. Eles buscavam documentos, materiais de propaganda e arquivos de computador que pudessem ligar a entidade aos atos. Nesta segunda, Alexandre de Moraes já havia determinado o bloqueio das contas da ProSoja Mato Grosso e da ProSoja Brasil e determinado a identificação de todas as movimentações bancárias das duas entidades a partir do dia 10 de agosto. O presidente da ProSoja Brasil e ex-presidente da ProSoja Mato Grosso, Antônio Galvão, já é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre manifestações antidemocráticas. No último dia 20 de agosto, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele, em Sinop. O atual presidente da ProSoja Mato Grosso se manifestou agora há pouco sobre o mandado de busca e apreensão na sede da instituição. A ProSoja Mato Grosso sempre trabalhou respeitando os preceitos constitucionais, é uma entidade auditada dentro dos padrões fiscais, administrativos e principalmente suas ações são embasadas e lideradas por seus mais de 7.500 associados. Então a ProSoja nunca financiou nenhum tipo de mobilização, de manifestação antidemocrática de nenhuma forma que possa ferir a Constituição. Uma mulher morreu hoje em um acidente na BR-163, no norte do estado. A batida envolveu 6 veículos. O acidente aconteceu no trecho da BR-163, conhecido como Baixada Morena, que fica entre Sinop e Itaúba, e envolveu 6 veículos. Uma mulher identificada como Gladys Ribeiro, que dirigia um dos carros, morreu no local. 2 adolescentes, um de 11 anos e outro de 16, filhos da vítima e que estavam no carro com ela, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Regional de Sinop. Segundo testemunhas, um caminhão carregado com materiais de construção, que seguia no sentido Sinop, perdeu o controle e bateu de frente com outro caminhão. Outros 4 carros que vinham atrás também foram atingidos. Além dos 2 adolescentes que foram encaminhados em estado grave para o Hospital Regional de Sinop, 2 motoristas estão em observação, um no Hospital Regional e outro num hospital particular de Sinop. E continua internada a policial militar que foi atropelada no fim de semana numa barreira na rodovia que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. O suspeito do crime está foragido. A motocicleta que a policial Laura Risato, de 29 anos, estava, ficou destruída. Ela teve o braço quebrado e sofreu hemorragia. Na manhã de hoje passou por uma cirurgia. O suspeito estava nesse carro. Ele atropelou a militar após furar 2 bloqueios policiais na rodovia Manuel Pinheiro, MT 251, estrada que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. O motorista só parou quando bateu de frente com o poste e mesmo assim conseguiu fugir. Realizava manobras bruscas no intuito de derrubar os policiais, fazendo frenagens, fechando os policiais, no intuito mesmo de estar vindo a derrubar eles, certo? Tentando contra a integridade dos policiais. Consta ainda que em certo momento alguns ocupantes que estavam nesse veículo pularam do veículo em movimento, temendo aí pelo intuito do condutor. Um casal que pulou do veículo foi preso. A dupla deve responder por homicídio doloso. De acordo com a polícia, os presos confessaram aos militares que estavam em uma festa clandestina pouco antes de Chapada dos Guimarães. O motorista que bateu o veículo e conseguiu fugir ainda não foi localizado. Mas, de acordo com a polícia, ele já foi identificado e possui 8 passagens criminais por direção perigosa, roubo, tráfico e associação criminosa. Direção perigosa, tentativa de homicídio, enfim, diante de todas as atitudes que ele tomou, que culminou aí numa fatalidade que, graças a Deus, não foi mais grave, vai poder responder por esses enquadramentos. As barreiras policiais fazem parte da Operação Independência e devem ocorrer até quarta-feira. O reforço policial emprega mais de 780 PMs e 365 viaturas durante todo o feriado prolongado. Agora vamos falar de futebol. O Cuiabá fez bonito no jogo de sábado contra o Santos na Arena Pantanal. E a vitória por 2-1 fez o time terminar o primeiro turno do Brasileirão longe da zona de rebaixamento.
A vibração na hora de comemorar dá uma boa ideia de como o gol do Elton foi importante. Aproveitei bem a oportunidade, que nos deu uma vitória importantíssima aí na competição. A partida começou com o Cuiabá a 1000. Logo aos 3 minutos, Marlon lançou. Cabreira tocou de cabeça e Cafu chutou cruzado. 1-0. No segundo tempo, Pará cruzou e Gabriel Pirana empatou. O confronto ganhou em emoção, chances para os dois lados. Até que no finalzinho, Cleison colocou a bola na cabeça do Elton. Gol da vitória, 2-1. Com a vitória, o Cuiabá atingiu exatamente a meta estabelecida pelo técnico Jorginho para a virada de turno, 24 pontos. O time está na 10ª colocação, 6 pontos acima da zona do rebaixamento. Uma posição confortável na tabela de classificação e que traz confiança para o objetivo da permanência na elite. Porque na realidade é aquilo que vai te manter, né, com esperança de fazer um bom segundo turno, porque quando a corda começa a apertar não é fácil. Justificada a vibração do Elton? E ele recebeu cartão amarelo por tirar a camisa. Mas com a vitória, ninguém ligou muito para isso não. O MT2 termina aqui, temperatura de 35 graus neste começo de noite na região metropolitana e amanhã deve fazer mais calor que hoje, gente, máxima passando de 40 graus mais uma vez. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã aqui no Jornal. Tchau, pessoal.